Boa noite, irmãos, irmãs, amigos. Boa noite para cada um, né? Que Deus possa estar abençoando cada um nessa noite. Queremos aqui continuar compartilhando com vocês essas mensagens que nós temos visto sobre o livro de Tessalonicenses. Nós chegamos à mensagem 23, né? Que é a mensagem 3 deste volume do Alimento Diário. E o título que nós temos, né, o tema dessas mensagens que nós temos visto é: Deus nos chama para o seu reino e glória. Glória a Deus. E o título desse Alimento Diário é: Afinal, o que detém o anticristo? Então, graças a Deus que nós chegamos a essa mensagem, né, a mensagem 23. E ela tem como título: A apostasia precederá a volta do Senhor. E esse texto, e esse título, né, nós temos como tema o título, o texto de 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4. Então, antes de eu falar um pouco dessa mensagem, né, que fala sobre a apostasia, eu gostaria de estar só relembrando aos irmãos, você amigo, né, que está ouvindo, que nós vimos a mensagem anterior, que é a mensagem 3 desse Alimento Diário, né, desse volume, que falou sobre a mensagem 2, aliás, que fala aprendendo com a parábola da figueira. Então, graças a Deus, né, que hoje nós iremos falar essa mensagem 4, né, 3, que fala apostasia precederá a volta do Senhor. Então, assim, antes, queria estar lembrando aos irmãos, né, que se você não depois puder dar o seu joinha, o seu like, amém? Para apoiar a divulgação dessa palavra, e se ela tem sido de ajuda, né, para você estar nos apoiando. Então, eu gostaria aqui de chamar vocês, né, para que nós pudéssemos ler o texto básico, né, dessa mensagem, que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Se você tiver a sua Bíblia aí também, você pode abrir, acompanhar conosco, né, que é bom para que nós possamos ter um apoio aqui na palavra de Deus. Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 4, fala: No que diz respeito à vinda do Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo, e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa fé, da vossa mente, com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Versículo 3: Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia. Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O 4 fala: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então aqui, graças a Deus, graças ao Senhor, né, que esse contexto que está em 2 Tessalonicenses, fala a respeito da apostasia, né? E nós precisamos lembrar que essa é a segunda epístola aos Tessalonicenses. Então nós tivemos, né, vimos várias mensagens, algumas dentro da primeira Tessalonicenses, e Paulo ele mencionou sobre a volta do Senhor. Então os Tessalonicenses, graças a Deus que eles eram uma igreja nova, mas que eles acolheram a palavra de Deus, graças a Deus, né? Eles foram, assim, que receberam a palavra, e essa palavra deu fruto neles. Então, só que, ao mesmo tempo que eles creram, né, eles passaram a viver uma vida cristã, deixaram os ídolos, né? Nós vimos alguns versículos lá, não vou voltar muito atrás, mas que eles tomaram uma atitude, uma posição para o Senhor. E essa época, eles foram muito perseguidos. E alguns até perderam a vida, né, por causa do nome do Senhor, da palavra. Mas eles perseveraram.
E só que aqui esse versículo, no capítulo 2, o versículo 1 fala assim, versículo 1, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa fé com facilidade. Então, assim, só que eles estavam ouvindo falar, que talvez chegaram a falar até eles, de que a volta do Senhor já estava perto, acontecendo. E muitos ali, né, por causa disso, talvez deixaram até de viver uma vida normal. Ou seja, como o Senhor vai voltar, então pensaram assim, talvez para que trabalhar, né? Para quê? Mas na verdade, irmãos, Paulo aqui estava os ajudando. Então ele fala, a que não vos demovais da vossa fé com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então Paulo aqui, ele trouxe um equilíbrio, né, que mostrando para os irmãos que eles precisavam, realmente a volta do Senhor é iminente, né? Quanto mais hoje, irmão, nós que já passou quase, né, 2000 anos dessa época, podemos dizer, se a volta do Senhor naquela época já estava próxima, quanto mais agora. Então, por isso que realmente a volta do Senhor é iminente. Mas não quer dizer que o Senhor está demorando, né? Alguns podem pensar. Mas é porque o Senhor, Ele está nos dando a oportunidade. Graças a Deus, né? Se Ele não voltou até hoje, é porque Ele está nos dando a oportunidade. E Ele quer, né, nos fazer vencedores. Ou seja, nos levar ao crescimento para que quando Ele voltar, nós possamos reinar com Ele. Mas Paulo, né, ele ajudou os irmãos de Tessalônica, mostrando para eles que a vinda do Senhor não significa que eles tinham que parar, né, de trabalhar, de levar a sua vida normal. Mas que hoje também é a mesma coisa, irmãos. Né? Nós sabemos que a volta do Senhor está próxima. Mas isso não significa que nós temos que parar de trabalhar, de estudar, né, de fazer as coisas que nós fazemos. Nós temos que ter uma meta, que é realmente crescer na nossa vida espiritual. Aproveitar esse tempo que o Senhor está nos dando para nós desfrutarmos dele, né? Nós sermos úteis para ele, pregar o Evangelho, levar a salvação para as pessoas, aqueles que não conhecem o Evangelho. Então Paulo, ele trouxe esse equilíbrio, né? Então eles não poderiam ser levados por esse falar. A mesma coisa hoje, irmãos. Nós temos que tomar cuidado com o que nós ouvimos, né? A volta do Senhor realmente está muito próxima. Nós temos visto todos os acontecimentos, tudo que tem acontecido mostra que a sua volta está muito próxima. Então nós precisamos vigiar. E o versículo 3 fala assim, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia. Então aqui fala que a volta do Senhor, né, ela não ia acontecer sem que aconteça primeiro o quê? A apostasia. Então, isso era um sinal para os irmãos. E o que quer dizer apostasia? Então, nós sabemos que a apostasia, ela vai acontecer. Na verdade, hoje, já existe, né, o inimigo de Deus tem atacado muitos os cristãos, as pessoas, né? E para que essa fé, ela deixe essa fé, ou diminua essa fé em Deus. Então, irmãos, a apostasia é algo que o inimigo ele não faz de uma vez. Ele vem aos poucos, né, na sua sutileza. Então, nós sabemos que aqui esse versículo fala, então, né, que ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E a parte B desse versículo fala, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, isso aqui ainda não aconteceu, né? E a apostasia, né, ela quer dizer, eu coloquei aqui, um dos aspectos é o esfriamento da fé. Ou até pode-se dizer, né, o abandono da fé. Mas ela também, para quem desfrutou, né, quem tem acesso ao alimento diário, nessa mensagem, viu que a apostasia, ela vem com a questão da apatia, né, espiritual, né, um esfriamento da nossa fé, da nossa busca pelo Senhor. Mas também
ela implica também a questão da rebelião, né? A apostasia que a Bíblia fala aqui, ela vai ser seguida também com a rebelião, que vai acontecer no final dessa era. E que o anticristo, né, que aqui fala o filho da perdição, no final desse versículo, ele vai se manifestar, mas isso ainda não está pronto para isso, está sendo preparado. Por isso essa palavra é uma advertência para nós, irmãos, né? Talvez esse tempo não chegou, mas nós sabemos que estamos vivendo os últimos dias, tempos finais. Até mesmo essa pandemia que nós temos vivido, né? Isso revela que a volta do Senhor está muito próxima. Muitas tribulações. Então, graças ao Senhor pela sua palavra, né? Que essa palavra vem nos iluminar, mostrar para nós que nós precisamos vigiar, né? Embora esse momento não aconteceu plenamente, mas isso pode estar nos afetando. Essa apostasia, essa apatia espiritual. Então nós precisamos ter um espírito, né, de servir a Deus, ser fervorosos de espírito. Podemos estar servindo e precisamos estar servindo o Senhor com o nosso espírito queimando, né? Graças ao Senhor que nós estamos tendo a oportunidade de estarmos nesse tempo. Nós podemos, quem sabe, né, até a vinda do Senhor, nós estamos vivos. E se nós estivermos vivos, nós estaremos preparados? Né? Tem até um livro, né, da editora Ave da Vida que foi sugerido na leitura dessa semana do Alimento Diário. Quem tem, possa desfrutar lá, ou quem já desfrutou, que fala sobre se você está preparado para o fim. Então, irmãos, nós estamos preparados para o fim. Então, se nós sentimos que não estamos, ainda Deus está dando para nós a oportunidade. Então, louvado seja o Senhor por essa palavra, né, que vem nos encorajar e nos iluminar. Então, essa apostasia, irmãos, ela vai ser seguida pela, podemos dizer, essa rebelião que vai acontecer no final, né, contra os cristãos, contra até mesmo a nação de Israel. E eu gostaria aqui também de ler um texto que essa rebelião, irmãos, é o que aconteceu com a humanidade. Na verdade, né, quando Deus criou o seu Lúcifer, que se tornou Satanás, que hoje é ele que corrompeu, né, o homem que foi criado por Deus para servir a Deus, e ele foi criado por Deus perfeito. Nós sabemos que ele foi criado de uma maneira perfeita. Eu gostaria de ler aqui, porque eu creio que alguns conhecem esse texto, mas relembrar aqui, Isaías 14, versículos 12 a 15, fala: Isaías 14, versículos 12 a 15. Aqui fala assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E o versículo 15 fala: contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Então aqui, podemos dizer, mostra, né, a história de Satanás, o que aconteceu. Então aqui o versículo 2 fala: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Então tu que, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. E o versículo 3 fala: tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Então aqui nós podemos ver, irmãos, que o orgulho entrou no coração dele, né? Eu queria ler também aqui paralelamente, Ezequiel 28, também fala, Ezequiel 28, versículos 12 a 17, fala assim: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor, Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus.
De todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado. Foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andava. Isso mostra como ele era formoso, né? E o versículo 15 fala: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, irmãos, né, você amigo que está nos ouvindo, aqui mostra a história, né? Aqui fala do rei do Tiro, mas ele tipifica Satanás, né? Mostra como aconteceu. Então, irmãos, nós podemos ver hoje que esse inimigo de Deus que foi criado, né, Lúcifer, ele se rebelou. Então Deus teve que tratar a situação, né, e Deus teve que lançar ele do seu lugar. Então, irmãos, hoje eu não posso assim abrir muito versículo, mas por isso que hoje nós podemos entender, irmãos, que porque a Terra, né, o universo está um caos. Nós sabemos que, por um lado, é essa rebelião, né, de Lúcifer. E, por outro lado, nós precisamos entender que quando Deus criou o homem, lá em Gênesis fala que Deus colocou o homem no jardim do Éden. E Deus tinha dado uma ordem, e Deus deu uma ordem para ele comer das árvores, né, do jardim, ele poderia comer, e das árvores, né, da árvore da vida. Mas Deus advertiu para o homem não comer de uma árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque Deus advertiu o homem, porque o inimigo já tinha caído, né? E ele ia tentar atrapalhar o plano de Deus, ou seja, corrompendo o homem. Então, se um homem obedecesse a Deus e tivesse comido da árvore da vida, podemos dizer a vida de Deus, né, que representada por essa árvore, tinha entrado para dentro dele e Deus tinha então cumprido o seu propósito. Mas só que nós sabemos que o homem, né, por meio de Eva, né, não vou abrir muitos detalhes, né, que Deus criou o homem, depois criou a Eva, a partir dele, eles desobedeceram a Deus. Então, o que aconteceu? Em vez de eles comer da árvore da vida, eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, com isso, entrou o pecado na humanidade. Então, irmãos, né, você, amigo, para entender o que aconteceu com o homem, né, ele foi corrompido. O pecado entrou. Então, podemos dizer, o homem, em vez de ele comer da árvore da vida, que podemos dizer, ele seria, né, receberia a vida de Deus, porque o homem foi criado bom, né, conectado com Deus, mas ele precisava receber a vida de Deus para efetuar essa conexão. Então, ele foi enganado e antes dele comer da árvore da vida, ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Com isso, o pecado entrou e podemos dizer, a morte entrou. Isso é que fala em Romanos, né? Então, isso hoje, por que eu estou mostrando isso? Para mostrar para nós que nós hoje precisamos entender que o homem, né, ele, sem a vida de Deus, o homem está perdido. É por isso que nós cremos no Evangelho, né, na pessoa do Senhor, que quando Jesus veio, Deus, ele, podemos dizer aqui, queria enfatizar que, embora o homem pecou, caiu, mas Deus não desistiu do homem. Deus preparou uma salvação para o homem. Né, que, se você for ver, Deus até preparou uma veste para ele depois, que ele tentou se cobrir, né, mas as vestes, folha de figueira, apareciam depois novamente no dedo. Mas Deus preparou uma veste de pele, né, mostrando que Deus, podemos dizer, um animal provavelmente foi morto, certamente um cordeiro, para redimir o homem. Então isso mostra que essa figura é mostrada, revela o que Deus fez por nós. Deus, ele não abandonou o homem. Né? Deus, ele tentou com o homem, né, podemos dizer, no Antigo Testamento, mas infelizmente Deus, ele teve que descer aqui essa terra. O homem se corrompeu. Mas graças ao Senhor, e hoje, irmãos, nós estamos no Novo Testamento. Eu queria dar uma boa notícia para você. Jesus já veio a essa terra. Né? Ele pagou o preço, ele se tornou um homem, né? Deus deixou a sua glória, se tornou um homem, viveu aqui nessa terra, e para nos
teve um viver humano para poder nos redimir. Então, graças a Deus pela redenção de Cristo. Se você ainda não creu no Evangelho, né, se você ainda não confessou o Senhor, é uma oportunidade que você está tendo. Nós podemos dizer que hoje nós temos a oportunidade de receber a vida de Deus ter um novo começo conosco. Então, assim, eu queria encorajar você, né, a invocar o nome do Senhor. A Bíblia fala em Romanos que quando uma pessoa vê que é um pecador e ela crê que ela precisa ser salva, e ela abre o seu coração em Romanos 10:13, e ela invoca, crê no seu coração que Deus, né, que Jesus morreu e que Ele ressuscitou, e que se essa pessoa crer e invocar o nome dele, ela é salva. Se você crê isso nessa noite, e você fazer isso com seu coração sincero, e invocar o nome do Senhor, falar, ó Senhor Jesus, eu creio em tudo que o Senhor fez por mim, e chamá-lo, ó Senhor Jesus, vem para dentro de mim. Se você fizer isso nessa noite, você recebe a salvação de Deus. E se você pode ter um novo começo. Isso que Deus fez, graças a Deus, aqueles que já creram e tiveram essa experiência, foram salvos e se tornaram filhos de Deus. Mas o que essa mensagem fala dessa semana? Fala sobre a apostasia. Precederá a volta do Senhor. Então, como nós vimos aqui em Tessalonicenses, né, que essa apostasia, que é o esfriamento da fé, é o que o inimigo tem tentado fazer hoje, irmão. Né, com os cristãos, né, nós temos vivido dias difíceis, muitas tribulações, para esfriar a nossa fé. Mas nós precisamos crer na palavra de Deus e buscar a palavra de Deus. Então eu queria aqui ler também um versículo em Lucas 18, versículo 8, que fala assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Aqui fala, né, que você quiser situar o contexto, fala da parábola do juízo iníquo. Ela que mostra a questão ali da insistência de uma pessoa e ele ouviu. Né? Então, assim, mostra, irmãos, que aqui esse versículo fala: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, irmãos, hoje, né, será que se o Senhor viesse hoje, como que o Senhor ia nos encontrar? A nossa fé. Então, esse versículo, né, revela que como que Deus me encontraria você. Então, tudo que o inimigo de Deus, né, ele, na verdade, ele queria ser igual a Deus, né, ele queria ser um adjunto de Deus. Mas só que ele, né, isso não foi preparado para ele. Nós sabemos que o nome de Jesus, que Jesus, ele foi essa pessoa que se humilhou, né, em Filipenses fala que o Senhor Jesus se humilhou, né, Deus se humilhou se tornando homem, e Jesus, na pessoa humana, ele se humilhou, e ele foi à cruz, morreu, mas Deus o exaltou. Eu estava vendo aqui em Hebreus, eu gostaria de ler esse versículo, né? Eu estava lembrando, Hebreus capítulo 1, versículo 4, fala assim: Hebreus capítulo 1, versículo 4, fala assim: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, na verdade, o que Satanás queria era ser um adjunto de Deus. Mas isso não foi preparado para ele. E hoje nós podemos ver que isso foi dado ao Senhor Jesus. Graças a Deus, né? O nosso Senhor, ele se humilhou e Deus o exaltou. Por isso que o nosso princípio, irmãos, hoje, né, diante de Deus, nós como seres humanos, nós somos cheios de falha. Somos fracos, frágeis, mortais. Esse pecado está dentro de nós, né? Nós, por nossa natureza humana, ela é rebelde. Então, assim, esse desejo da ambição, né, de ser maior, ele foi colocado na humanidade. E ele está dentro de nós, na nossa carne. Por isso nós precisamos vigiar, né? Nós que somos cristãos, né? Nós que cremos na palavra, nós precisamos depender do Senhor, estar sempre invocando o nome do Senhor, né? Nunca lembrar que nós nunca nos orgulhar. E que Deus, né, ele
é que nos capacita. Né? Nós devemos sempre tomar o caminho de humilhar diante do Senhor, dobrar os nossos joelhos. Né? Como tem sido nossos dias nos últimos tempos? Será que nós temos dependido do Senhor, dobrado o nosso joelho, reconhecido, né, que nós somos fracos, frágeis, nós precisamos dele, até mesmo diante dessa pandemia, né, dessa situação? Às vezes você que está passando dificuldade, às vezes o que Deus quer é que nós o quê? Nos humilhemos, nos curvamos diante dele. Porque ele, assim como ele exaltou o Senhor Jesus, ele também pode nos exaltar. Então, louvado seja o Senhor, né, pelo caminho que o Senhor tomou. Então, aqui fala assim que, esse texto que nós vimos, quando o Senhor vier, ele vai achar fé na terra. Tem uma outra versão que fala que ele encontrará fé em alguma parte da terra, se eu não me engano. Então, irmãos, que o Senhor, quando voltar, né, que o Senhor, quando ele olhar para nós, ele possa ver essa fé crescente, né? Não se sucumbindo diante dessas situações. Embora não seja fácil, mas nós estarmos buscando o Senhor, nos fortalecendo na palavra. E o que o inimigo tem feito hoje para esfriar a nossa fé? Né? Ele tem tirado a palavra de Deus. Nós temos vivido no alimento diário, né? Quem leu pode ver ali que nós estamos vivendo hoje a era do pós-modernismo, né? Então nós sabemos que o que tem sido feito pelo inimigo, sutilmente, é tirado a palavra de Deus da vida das pessoas. Até mesmo dos países. Né? Hoje nós sabemos, né? Foi falado isso no alimento diário, que muitas constituições dos países, desculpe, elas são baseadas na palavra de Deus. Até mesmo o direito romano, né, ele foi baseado na lei de Deus judaica. Então hoje isso está sendo tirado pouco a pouco com as ideologias que têm surgido. Irmãos, isso talvez tenha nos afetado também. Então por isso que é um momento de nós realmente nos consagrarmos, né, de buscar a palavra. Eu queria ler mais um texto aqui, em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículos de 7 a 10. Ó Senhor Jesus. Mateus 24, 7 a 10 fala assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. É o que nós temos vivido hoje, né? Essa pandemia, muitas situações. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, e por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Então, é os tempos que nós temos vivido. Então, mas o versículo 11 continua, vai assim: levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade. Né? Aqui em Tessalonicenses, no início que nós vimos aquele texto, ele fala do homem da iniquidade, né? Mas aqui fala: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Glória a Deus! Nós precisamos perseverar, irmãos. Então aqui esse versículo 3 fala: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então é uma questão, né, a iniquidade tem atingido a terra. Tem tentado esfriar a fé dos cristãos. E às vezes muitos têm esfriado. E aqui também é uma advertência para nós. Né? O que às vezes tem feito esfriar, né, a nossa fé? O nosso amor, né? Como fala no versículo 12: o amor se esfriará de quase todos. Então, irmãos, nós temos que vigiar. Né? Nós sabemos que a nossa fé, ela vem pela palavra de Deus. Eu não sei se vai dar tempo de eu ler, mas em Hebreus 1:3 fala que a questão da fé, o ser de Deus, né? A fé, ela vem quando nós ouvimos a palavra de Deus.
quando nós temos contato com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, a nossa fé, ela cresce, né? Nós sabemos que falou também sobre o tripé, né, que é da vida cristã, a fé, esperança e amor. O primeiro item é a fé. Então, para nossa fé não esfriar, nós precisamos estar alimentando ela. Igual nós estamos lendo esses versículos da Bíblia, o quê? Isso nos encoraja, nos renova. Nós precisamos ter contato todo dia com a palavra de Deus, invocando o nome do Senhor, né, desfrutando das mensagens. Então, assim, isso tudo vai fazer com que a nossa fé ela não esfrie. Né, estar junto com os irmãos, é claro que hoje nós estamos vivendo um momento de isolamento, mas a oportunidade que, se nós tivermos de estar juntos, vamos aproveitar. Né? Então, graças ao Senhor que nós precisamos da palavra. E aqui eu queria também aproveitar o versículo 14, fala assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então o versículo 13 fala: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, irmão, nós precisamos perseverar. E o versículo 14 fala a questão do evangelho. Então, irmãos, é uma oportunidade que nós estamos tendo, né, de buscar o Senhor, de aumentar a nossa fé, e também não só aumentar a nossa fé, mas também de nós levarmos essa fé para outras pessoas. Esse momento que nós estamos vivendo, né, é uma oportunidade que nós estamos tendo também de levar o evangelho. As pessoas, né, estão sem um norte, podemos dizer, diante dessa situação. Então é a hora de nós aproveitarmos, de levar o evangelho. E também, se você tem recebido essa palavra, de você, né, se abrir para o Senhor, para que Ele possa, então, né, produzir essa fé em nós. Então, louvado seja o Senhor por essa fé, que aumenta na medida que nós temos contato com a palavra de Deus. Nós vimos aquele exemplo, né, que os irmãos deram em mensagens anteriores. Se você não viu, pode ver nas mensagens anteriores, o exemplo do caminhãozinho da fé. Né? Ou seja, quando você está desfrutando da palavra, lendo alimentos diários, você talvez está ouvindo até mesmo um hino, tudo que está ligado à palavra, esse caminhãozinho está trazendo a fé para dentro de você. Louvado seja o Senhor, né? Então que nós possamos fortalecer a nossa fé. E outra coisa também, sobre a questão do evangelho, irmãos, que o evangelho é que nos liberta as pessoas. A palavra de Deus é que nos liberta. Por isso que nós precisamos de perseverança. E aqui esse versículo, perseverança, eu queria ler também aqui um texto sobre a questão do evangelho, em Romanos 1,16. Romanos, capítulo 1, versículo 16, fala assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, irmãos, o evangelho, né, a palavra de Deus, ela é a salvação para nós e para a humanidade. Então, não só nós devemos buscar, mas também levar esse evangelho, né, para fortalecer a nossa fé e a fé das outras pessoas. E outra coisa importante, irmãos, que nesses últimos dias, né, muitas coisas têm esfriado as pessoas, e que nós vemos uma situação muito negativa. Tem um texto em 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, fala assim, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então, aqui o versículo 5 fala: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes.
Então, aí, esse texto fala, né, que aqui, olha, né, nós podemos ver que Paulo, que escreveu, né, essa epístola, a 2 Timóteo, ele já falou, sabe, porém, nesses últimos dias. Se na época de Paulo ele falou isso, e a situação já estava desse jeito, né? Então, imagina hoje. Hoje, como que está? É isso que nós vemos na sociedade, né? As pessoas não têm mais misericórdia. Alguns, né? A gente vê isso, é claro que tem exceções, mas podemos dizer, no mundo, como que as coisas estão? Às vezes, por pouca coisa, as pessoas estão se matando. Né? Aqui fala desafeiçoados, caluniadores, têm domínio de si, cruéis, inimigos do bem. E o versículo 4 no final fala assim, né, o versículo 4 fala, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então, irmãos, essa é uma sociedade que nós temos visto hoje. Mas graças ao Senhor, que o Senhor, Ele está trabalhando em nós. Ele está trabalhando na igreja. Né? Então, por um lado, esse é o que o mundo está acontecendo no mundo, né, nos dias de hoje. Mas Deus, Ele quer fortalecer a nossa fé. Então, Deus quer nos fortalecer. Então, nós precisamos fortalecer esse tripé, né? Podemos dizer, consolidar esse tripé, a fé, a esperança e o amor. A fé baseada na palavra de Deus. O amor, né? Se nós buscamos essa fé, esse amor, ele vai crescer em nós. E ele vai se expressar por meio de nós. Porque, na verdade, o amor é o próprio Deus, né? Se nós conseguirmos tocar em Deus, na palavra de Deus, nós também seremos tocados por esse amor. Né? Nós sabemos que a lei, ela tem sido, podemos dizer, tirada, né, das legislações, das constituições do país, né, que são baseadas, né, as leis são baseadas na palavra de Deus, podemos dizer. Mas se nós buscarmos a palavra de Deus, né, essa fé nossa, ela vai aumentar. E o nosso amor para com as pessoas ao nosso redor, ele também vai aumentar. E nós vamos levar esse evangelho. Então, irmãos, nós precisamos agora fortalecer a nossa fé. E eu queria aqui também encorajar aqui para mais um versículo sobre esse tripé, que nós precisamos consolidar a nossa estrutura, né? Aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6, fala. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Se você tiver sua Bíblia, né, vamos ler junto. Aqui fala assim, 1 Pedro 1, 6. Senhor Jesus, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então aqui esse versículo fala, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, sejais contristados por várias provações. E o versículo continua, versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra, né? Na revelação de Jesus Cristo. Então aqui fala, né, da questão da perseverança. E nós seremos atribulados. Né, no versículo 6. Mas as tribulações, elas vêm para quê? Para fortalecer a nossa fé. Então, embora não seja fácil, irmão, passar por tribulações, mas entre esse tripé que fala em Tessalonicenses, né, em 1 Tessalonicenses, é a fé, a esperança e o amor, está a perseverança, né? A esperança é a perseverança. Perseverança da esperança. Então, nós precisamos o quê? Da perseverança. Nos manter firme. Então aqui, as tribulações, elas visam fortalecer a nossa fé. Então assim, irmãos, diante dessa palavra, né, que fala sobre a apostasia, que nós possamos, né, realmente fortalecer a nossa fé, nos voltando para o Senhor, nos voltando para a palavra, mesmo diante das circunstâncias difíceis, das tribulações, que nós possamos buscar o Senhor, né, possamos dobrar o nosso joelho, né, não só fisicamente falando, de uma maneira exterior, mas nos curvar diante do Senhor, nos humilhar, voltar-nos para a palavra, para que essa fé seja fortalecida, esse amor,
ele aumente em nós, né, flui de nós, e nós possamos perseverar até o fim. E que nós possamos, né, na volta do Senhor, não ser esses que vão, né, se esfriar, se apostatar da fé, afastar da fé, e às vezes até se tornar parte dessa rebelião que vai ir contra o Senhor no final. Então, que o Senhor possa nos guardar, né? Esse é um encorajamento. Louvado seja o Senhor. Eu gostaria de terminar essa palavra, né, fazendo uma oração. Se você quiser, né, também fechar os seus olhos e receber essa oração como se fosse a sua, eu gostaria de convidá-lo. Amém? Senhor Jesus, Senhor, obrigado, Senhor, por essa palavra. Senhor, nós queremos ser aqueles que a nossa fé, ela não se enfraquece, ela não seja tirada, Senhor. Mas nós queremos que, mesmo diante dessas situações, tenham ocorrido no mundo tantas tribulações, mas nós queremos que a nossa fé, ela aumente, Senhor, e que o Senhor possa nos usar para levar esse evangelho, que é o poder de Deus. Nós oramos nesse momento, Senhor, por cada pessoa, não, cada irmão que está nos ouvindo, cada pessoa que está nos ouvindo nessa noite, que ela possa realmente só visitar cada um, fortalecer diante dessas situações que nós temos enfrentado. Muitos têm perdido familiares, muitos têm passado talvez por desemprego diante dessa situação, mas visita cada um, Senhor, e possa realmente o Senhor encher o coração de cada um com fé, esperança e amor. Nós te agradecemos, Senhor, pela sua palavra, que levanta a nossa fé e que fortalece a nossa fé. Que o Senhor possa abençoar a cada um e que cada um possa estar indo diante do Senhor para ter a sua fé fortalecida. Obrigado, Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um e que, se você puder, né, como eu falei no início, dá o seu like. Nós te agradecemos. Jesus é o Senhor.